Bom dia, desbloqueados. Tudo bem? Hoje eu estou em um lugar diferente. Estou viajando. Não posso falar muito alto. Tá todo mundo dormindo aqui. Mas eu não queria deixar de fazer a nossa live do sábado. Vamos dar continuidade à nossa série Atitude Mental Positiva, baseado no livro do Napoleão Hill. Hoje nós vamos para o capítulo 8. Bom dia, John. Vamos para o capítulo 8 e o título do capítulo de hoje é O Segredo de Fazer as Coisas. Quem não quer saber o segredo das coisas, não é? Então, o segredo de fazer as coisas, quem sabe, é o arranque automático. Sabe aquela coisa? Surgiu a ideia, faz. Né? E esse capítulo foi muito interessante para mim, porque eu falei nessa semana, lá na minha sessão de coach, sobre a questão da procrastinação. Eu ainda tenho muito essa coisa de ficar adiando. E é um dos meus objetivos desse ano é eliminar essa procrastinação. Eu não deixo de fazer, mas aí eu vou empurrando até chegar no limite. E aí foi o que o meu coach falou, né? Quero agradecer ao Marcos pela dedicação que ele tem tido nas sessões. O que o meu coach falou: se você vai deixando tudo para o limite, eu era, vou falar não sou, mas eu era muito, vai deixando tudo para o limite do tempo. E ele disse: uma hora dá besteira, uma hora você não consegue fazer, isso é verdade. Então, vamos acabar com a procrastinação, né? É um dos meus objetivos desse ano, eliminar a procrastinação. Então, qual é o segredo de fazer as coisas? O segredo de fazer as coisas é o arranque automático para superar a procrastinação e a inércia, tá? Já sabe aquela pessoa que está na cama, o despertador toca e vai lá adiando, soneca uma vez, 2, 10 vezes e nunca tira da soneca? Pronto, é isso. A gente vai aprender hoje a acabar com isso de estar deixando tudo para depois. Então, o arranque automático é o quê? Você instalar no seu consciente, né? Tirar lá do subconsciente, trazer para o consciente, pegar a frase, que é a frase do capítulo é: faça isso agora. Você tem que instalar isso no seu consciente. Faça isso agora. Quando chegar a ideia, quando chegar o estalo de fazer algo, fazer na hora. Não deixar para depois. E tem coisa aqui que eu vou ler, porque eu quero ler exatamente tudo que está escrito aqui, tá? Então, essa questão de estar deixando tudo para depois tem muita questão emocional. E como é que nós tornamos isso, o segredo de fazer algo, parte da nossa vida, através do hábito? Eu ouvi uma frase essa semana que falava: a maneira que você começa seu dia é a maneira que você continua. Deixa eu ver essa luz aqui, não estou gostando muito. Eu não trouxe meu ring light, acho que melhorou um pouco. A maneira que você começa seu dia é a maneira que você continua ele. Então, se você começa com preguiça, se você começa com aquela coisa devagar, se você, enfim, vai ser assim seu dia. Então, se você já começa na energia, se você começa na disposição, a tendência é que seu dia seja assim. Então, vamos começar a incorporar isso como parte da nossa vida. E como fazemos isso? Através do hábito. E você desenvolve o hábito pela repetição. Então, semeie, aqui está entre aspas uma frase: semeie uma ação e colha um hábito. Semeie um hábito e colha um caráter. Semeie um caráter e colha um destino. Isso é uma frase do psicólogo e filósofo William James. Ele estava dizendo que você é o que os seus hábitos fazem de você. E você pode escolher seus hábitos, pode desenvolver qualquer hábito que deseje usando o arranque automático. Então, como eu estava falando, surgiu a ideia, faz. Surgiu a ideia, vai lá e anota. Não deixa para depois que você acaba esquecendo.
Tem sempre, já falei em outras lives de outros capítulos, tem sempre um bloquinho com papel e lápis perto de você, porque surgiu uma ideia, anota aquela ideia. Não deixa para depois, que a ideia não passar. Às vezes se acorda no meio da noite com algo na cabeça, vai lá e anota, porque você pode, quando acordar, não lembrar mais daquilo. O segredo de fazer as coisas é o arranque automático, como eu já disse. O segredo de fazer as coisas é agir. É isso, é agir. Então, aconteceu comigo, eu trabalhando a minha procrastinação no domingo passado. Eu tinha um livro para ler e eu decidi que eu ia terminar aquele livro naquele domingo. E eu percebo que algo que me atrapalha muito é o celular. Então, preste atenção em uma coisa, o celular é uma ferramenta excelente, mas ela também pode te destruir, tá? Se você perde muito tempo vendo besteira, vendo conteúdo que não te agrega, vendo TikTok, sei lá, vendo besteira no geral, que não te acrescenta. Eu já falei em outra live também, eu não entendo como uma pessoa segue 5 mil perfis aqui, sinceramente. Aqueles 5 mil perfis, eles não vão te ensinar, nem todos os 5 mil vão te ensinar. Então faz uma limpeza, tira. Então eu percebo que o celular começou, tá uma maravilha meu celular, viu? Vamos fazer queridinho, ajude. Voltou. Tava travadão. Eu preciso dar um jeito. Vamos fazer uma campanha, né, Marcela? Celular novo. Então, o arranque automático, como eu vou falando, é o automotivador. Lembra que eu falei em outro capítulo, a autossugestão? Você falar para você palavras afirmativas, palavras positivas, isso é um autossugestionador. Aqui ele está falando hoje no automotivador. Você vai se automotivar. E o automotivador para o arranque automático é: faça isso agora. Você tem que mandar o comando para o seu cérebro: faça isso agora. Enquanto viver, nunca diga de maneira aleatória isso. Você vai dizer isso na hora que você sabe que tem que agir, tá? A menos que você só pode falar isso, a menos que você vá em frente. Na hora que você falar, haja, tá? Então, torne uma prática essa questão do faça isso agora, em pequenas coisinhas, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Um exemplo, por exemplo, você pega seu celular e tem que fazer uma ligação para uma pessoa. E aí você pega o seu celular, aí começa a ver o Instagram, começa a ver rede social. E aí começa a passar, vai lá no feed, vai ver uma mensagem. Quando vê, daqui a pouco foi o que aconteceu, você já esqueceu que tem que fazer a ligação. Então, quando você tiver que fazer a ligação, por exemplo, você pega celular, querido, não trave. Você tem que fazer a ligação, pega o celular e faz imediatamente a ligação. Então você vai criando aquele hábito, você vai condicionando o seu cérebro a fazer na hora que você tem que fazer. Então eu já vi isso em outro livro que eu li, chamado O Poder dos 5 Segundos, da Mel Robbins. Lá ela ensina a técnica dos 5 segundos. Você, quando tiver lembrado de algo que tem que fazer, você fala 5, 3, 2, 1 e faz. Sabe? Porque esse é de trás para frente, a contagem, para dar aquela ideia de contagem regressiva, de arranque, né? De largada. Ai, como eu estou com raiva desse telefone. Estou verdadeiramente com raiva, preciso resolver isso. Então, 5, 3, 2, 1, faz. Esse é o poder dos 5 segundos, que é a mesma metodologia desse automotivador, faça isso agora. Então, assim, eu não vou me estender muito para o vídeo não ficar muito repetitivo, que eu não gosto de
de enrolada demais. Eu só vou dar alguns exemplos aqui, falar os insights que eu tirei, porque é basicamente isso. A mensagem do capítulo é essa. Vá se condicionando, tenha esse automotivador chamado faça isso agora. Deixa eu só continuar aqui. Então, lembrar que sempre a hora é agora, não está deixando para depois, né? Como eu venho falando e trabalhando em minha procrastinação. Então, eu achei isso aqui interessante, que ele relata que você tem medo das suas melhores ideias. Né? Às vezes surge uma ideia que parece ser loucura, né? E a gente tem medo daquilo. Mas só que aquela ideia pode ser algo que vai mudar a sua vida. Um exemplo aqui é de duas irmãs que elas alugavam obras de arte e durante a noite uma delas acordou às 3 da manhã, teve uma ideia de transformar aquilo em um negócio, que o pai dela era colecionador de obras de arte, daí só que o pai dela acabou falindo. E aí elas decidiram transformar aquilo em um negócio. O primeiro ano daquele negócio foi um ano que não teve sucesso, mas depois aquela ideia que no começo parecia absurda se transformou num grande sucesso. Então, quando você tiver uma ideia, mesmo que pareça absurdo, celularzinho, mesmo que pareça um absurdo, coloca em prática, e pode ser que aquela ideia seja uma grande virada de chave na sua vida. Tá? Então, não tenha medo das suas melhores ideias. Eu vou ler aqui uma sugestão que ele fala, tá? Lembrando que se você agrega isso à sua rotina, transformar isso num hábito, isso pode afetar todas as áreas da sua vida, tá? Pode ajudá-lo a realizar coisas que você deve fazer, mas não tem vontade. Sabe aquelas coisas que você sabe que tem que fazer, mas não tem vontade de fazer? Então, na hora que chegar a hora de fazer aquilo que você não tem vontade, você fala para você mesmo, faça isso agora. Vai, não deixa para depois, pelo menos resolve logo, tá? Então, agregar esse automotivador à sua vida pode impedi-lo de procrastinar quando confrontado com um dever desagradável. Ajuda você também a aproveitar momentos preciosos que talvez nunca mais sejam recuperados. Por exemplo, surge uma oportunidade da sua vida e você, por medo, acaba querendo recusar, e pode ser que seja uma oportunidade fantástica na sua vida. Então você vai lá e fala para você, faça isso agora, não deixa isso para depois. Pode ser que essa oportunidade não apareça de novo. Faz. Então, dá uma palavra agradável para um amigo, um telefonema, às vezes coisas tão simples, né? Dizer para alguém que admira aquela pessoa pelo que ela faz, ou pelos feitos dela, pelo exemplo de vida que aquela pessoa é. Então, se você lembrar, se vier na tua cabeça um amigo, um parente, vai lá, às vezes uma visita, sabe, gente? Eu vejo como uma visita às vezes vale a pena. Já aconteceu de chegar para ir conversar com alguém e a pessoa só está querendo alguém para ouvir a pessoa desabafar, sabe? E depois você ouvir que a pessoa falou, como foi bom você ter vindo aqui, eu fiquei bem, eu estou bem agora, sabe? E algo que eu li ontem, eu quero que isso fique bem claro e que vocês e que vocês tenham isso na cabecinha, né? Coloquem isso lá nas suas informações, no seu HD. Quando você faz algo por alguém, quando você se dispõe a ajudar alguém, lembre, essa pessoa não te deve nada, tá? Gratidão é algo que não se paga, nunca. A outra pessoa pode fazer tudo por você, mas gratidão não se paga nunca. Então, se você faz algo de bom para alguém, faça porque você quer e não esperando algo em troca. Eu não sei porque que eu estou falando isso aqui agora, eu lembrei, mas eu sei que alguém vai ouvir e depois vai me falar.
Porque tem gente que acha, sabe, que porque você ajudou, porque você fez algo por alguém, aquela pessoa te deve alguma coisa. Não, você fez porque você quis, ninguém te deve nada não. Faz de coração, transborda de coração, ama livremente, sem esperar nada em troca, tá? E você, depois, se você quiser alguma recompensa, espera a recompensa de Deus e não dos homens, certo? Então, se você está me ouvindo, lembra disso. Se você fez algo bom para alguém, essa pessoa não te deve nada, tá? Você fez porque você quis. Então, a questão de tudo isso que eu venho falando, que eu falei agora, de você agir na hora que chegar à vontade ou chegar o desafio, que eu acho que é bem mais importante na hora que chega o desafio, faz na hora, tá? E eu vou ler agora uma sugestão que tem aqui, que é faça uma carta para si mesmo, para você se ajudar a começar a vencer a procrastinação. Sente e escreva uma carta para si, mesmo contando para si mesmo, contando as coisas que sempre teve intenção de fazer, como se já tivessem sido realizadas. Projetos pessoais, de caridade, comunitários, enfim, seus projetos, seus sonhos, suas metas. Redige a carta como se fosse um biógrafo que estivesse escrevendo sobre a pessoa maravilhosa que você realmente é, quando está sob a influência da atitude mental positiva. Mas não pare por aí. Use o segredo de fazer as coisas. Responda ao arranque automático. Lembre-se, independente de como você foi ou do que é, você pode ser o que você quer se você agir com atitude mental positiva. O arranque automático, faça isso agora, é um automotivador importante. É o passo fundamental rumo à compreensão e aplicação dos princípios do próximo capítulo que nós vamos fazer na próxima semana, que é como motivar a si mesmo. Então faça isso, coloque no papel. Isso funciona muito comigo, a questão de escrever as minhas metas. Lá no meu trabalho, desde 2020, quando começou a pandemia, cada vez eu faço uma relação de coisas que eu preciso fazer. Eu reformei todo o meu consultório, praticamente tudo novo no meu consultório de 2020 para cá. A gente reformou a questão da estrutura, agora esse ano foi piso, enfim, tudo novo. Tá agora lá, eu viajei, eu fiz meio que uma loucura, eu viajei e tá lá a reforma elétrica. Só que como é um profissional que eu confio muito, eu deixei lá, uma funcionária minha está lá, também Sueli, até quero agradecê-la publicamente aqui, porque eu vim desfrutar, né, e ela ficou lá cuidando das minhas coisas. Então agradeço a Sueli, agradeço a Maurício que está lá fazendo a parte elétrica. Então reformei tudo, tenho vindo reformando, melhorando a estrutura lá do meu negócio, porque faço uma lista, temos que fazer o quê? Isso. Então a gente vai lá, tá visualizando, eu gosto da questão da visualização, estou lá visualizando os objetivos, à medida que vou fazendo, vou riscando, aí daqui a pouco falta o quê? Falta fazer o quê? Vamos lá, dá para fazer agora? Dá. Fiz tudo, aí agora depois que fizemos tudo, vamos fazer uma nova lista. Eu espero que eu tenha a listinha lá que eu vou mostrar para vocês depois. Aí fazemos uma nova lista. E a última lista foi trocar o piso, instalar uma mesa dentro da minha sala, comprar cadeiras e comprei um lustre para recepção, estava lá tudo na relação. Fiz tudo, disse que estava fazendo, só faltava a parte elétrica, que aí estamos em recesso e está sendo feito agora. Segunda-feira a gente volta com todo o gás. Então, está sendo feito. E aí a gente agora vai acabar o último objetivo do lá, vamos avaliar o que está precisando fazer para melhorar. Eu acho que o próximo passo vai ser reformar o banheiro. Então, assim, a gente vai fazendo, coloca a lista, olha lá o que tem que fazer, vamos fazer, começa a fazer e age, tá? Então, coloca na sua listinha de metas e objetivos o que você quer fazer e use esse automotivador, faça isso agora e comece a fazer para você ter resultados na sua vida.
Vou terminar já, tá? Então é isso. Algo interessante aqui que eu circulei pra gente finalizar. Vamos concluir. Então, só vendo aqui, começo. Aqui, assim, a questão de se você se sente perdido, né, em relação a tudo isso que eu tô falando, começa a estudar. Começa a buscar como se melhorar em uma área da sua vida que você não esteja bem. Começa a estudar aquilo. E a questão de você começar a aprender é um ônus seu, tá? O ônus de aprender está sobre a pessoa que quer aprender. Então, se você quer aprender como alcançar qualquer coisa na sua vida sem violar as leis de Deus e os direitos dos seus semelhantes, porque no início desse livro ele deixa bem claro que nós podemos conseguir tudo que nós quisermos se nós não violarmos as leis de Deus, tá? Que isso fique bem claro. Se você quer fazer algo que vai prejudicar o teu irmão, esquece, aquilo vai dar errado, tá? Então, se você quer aprender qualquer coisa, o ônus de aprender é seu. Então, agora é a hora de começar a estudar e aprender os conceitos que podem ensiná-lo como atingir suas metas. Se você quer aprender, se você quer na sua área financeira, se é na área de relacionamentos, se é na área profissional, se é na sua área social, se é na sua área espiritual. Então, começa a buscar conhecimento sobre aquela área e comece a aprender como atingir essas metas, tá? E explique, estude e aplique os princípios contidos aqui nesse livro, Atitude Mental Positiva, e não leia apenas por ler. Que chatice, eu vou apagar um monte de coisa agora do celular, assim que acabar essa live, vou fazer isso agora, a começar a aplicar o princípio, fazer agora, quando acabar aqui eu vou apagar, tem milhares de fotos nesse celular, um monte de besteira que eu tenho que apagar. Então, não só estudar, mas aplicar o que se estudou e não apenas ler, né, o que está escrito. Agora é a hora de agir, tá? Então, faça isso agora, coloque isso na sua vida. Aprenda e comece a aplicar isso na sua vida, esse automotivador. Faça isso agora, não deixe para depois, não deixe a procrastinação te dominar. Estou falando primeiro isso para mim, porque tenho trabalhado a questão da procrastinação. Bom dia, Lila. Lila só chega no final, Lila. Tem que acordar um pouco mais cedo. Bom dia. A gente tá acabando já. E como nessa série eu tenho buscado fazer vídeos curtos para não ficar muito cansativo, então tem sido rapidinho, assim, 20 minutinhos, 15, 20 minutos. Já tô acabando, já acabei de falar a última frase. Acorda cedo. Só fazendo um resumo rápido, o capítulo de hoje foi o segredo de fazer as coisas. O segredo de fazer as coisas, e o segredo de fazer as coisas é você instalar o automotivador. Faça isso agora. Quando vier uma ideia, quando vier algo desagradável que você tenha que fazer, quando tiver pequenas resoluções que você tenha que fazer, você fala para si mesmo um automotivador, faça isso agora e não deixa para depois. Vai, fazer uma ligação, visitar um amigo, enfim, tanto pequenas coisas, começa com pequenas coisas, e quando chegar o momento de ser grandes decisões, você vai estar com seu cérebro condicionado para tomar a decisão na hora e não deixar para depois, tá? Obrigada por ter chegado agora, mesmo no final. Você vai conseguir acordar mais cedo, até porque a gente vai pedalar, hein? E obrigada por ter entrado aqui. Eu espero vocês na próxima semana, próximo sábado, de 6 horas. E 6 horas é cedo, hein? 6 horas já é tarde, né? Quando era 5 horas não aparecia ninguém. Eu já passei para 6, tá? E bom final de semana para vocês.